Tô de volta e quero agradecer você que está participando aqui comigo e está tomando a decisão de começar a fazer parte dessa família. Agradeço a Divina dos Santos Pais da cidade de São Miguel do Araguaia, em Goiás, que é a nossa nova sócia, apresentando aqui a sua vida e a vida de toda a sua família. Muito obrigado. Deus abençoe e guarde sempre a você e a todos os seus. E olha só, você que está ligando para cá, para começar a fazer parte dessa família, você tem inúmeros benefícios. Benefícios que, ao entrar aí no nosso site rs21.com.br, você vai descobrindo. E uma das coisas que você tem é, você recebe sempre brindes, o Padre Eduardo envia para você e tem super descontos aí no nosso Shopping Católico. Então, fique ligadinho aí que tem muita coisa boa para você que começa a fazer parte dessa obra de evangelização. Mas deixa eu falar com você que está ligando para cá para participar comigo do nosso quadro Que Santo é Esse? Vamos ver se as pessoas estão acertando. Tem aqui algumas participações. Tem algumas participações, eu dei algumas... As dicas estão muito claras, viu? Muito claras. Então, você que está pensando que é Santa Genoveva, liga para cá novamente, porque não é Santa Genoveva. Dá uma olhadinha aí nas nossas dicas. Eu vou dar uma outra dica para você aqui, olha. A dica anterior era que com 15 anos ela foi para o Mosteiro das Carmelitas. Ela viveu pouco tempo, morreu de tuberculose com apenas 24 anos. Abrindo aí vamos abrir mais um quadrinho para você ter certeza de quem é que nós estamos falando. Quem está participando comigo é a Zelita Lino dos Santos Luz, daqui de Campinas, a Ivone Margarete de Carvalho Camargo, de Ribeirão Branco, São Paulo, a Luzia Nogueira dos Reis, de Ponte Nova, em Minas Gerais, a Aparecida Berton Bassani, de Americana, São Paulo, a Zulmira Aparecida Laurindo da Silva, de São Paulo, capital. Tá faltando você, 19 3871 9620, para você participar comigo aqui do nosso quadro Que Santo é Esse? Deixa eu dar uma atençãozinha aqui para o povo do Rio de Janeiro, mais uma vez. No começo do programa, eu rezei pelo incêndio, pelas vítimas do incêndio que aconteceu lá no centro de treinamento do Flamengo, e que 10 jovens atletas, todos eles dos 14 aos 17 anos, 10 deles morreram no incêndio, 3 estão no hospital. No começo do programa eu fiz uma oração pelas famílias, mas eu vim acompanhando toda a reportagem no rádio, no meu caminho de vinda para cá. Era muito triste porque algumas famílias ainda nem sabiam, estavam sabendo do ocorrido pelos meios de comunicação, porque muitos desses jovens eram de outros estados, porque os do Rio de Janeiro tinham sido dispensados ontem por causa da chuva, estava chovendo muito na região, então eles foram dispensados, os que moravam próximo, e ficaram ali só os que moravam longe e alguns de outros estados. E a família estava começando a saber pelos meios de comunicação. Então você imagina a dor de uma família ao saber pelos meios de comunicação que o seu filho morreu no incêndio. Foram 10 que morreram e 3 que estão no hospital, passando por cirurgia. É uma situação muito difícil. Então, mais uma vez, eu quero rezar por essas famílias que agora tem que buscar força para superar a dor do luto, que é muito difícil. Você que já perdeu um ente querido sabe, existe uma forma de luto quando a gente tem alguém doente em casa e está ali, a gente, por causa da doença, a gente imagina que um dia ou outro a pessoa pode falecer. Mas quando você é surpreendido por uma notícia de alguém jovem que saiu de casa para tentar a vida no esporte e foi interrompida por um acidente ou um incidente, nós não sabemos ainda a razão, mas nós aqui da Rede Século XXI, Associação do Senhor Jesus, queremos ser solidários com vocês, rezando, pedindo a Nossa Senhora da Consolação, que Nossa Senhora seja o consolo, que interceda por cada uma dessas famílias, para que tenham força e esperança para superar essa situação difícil
que estão vivendo. Nosso coração está aqui ainda comovido com tudo aquilo que aconteceu e está acontecendo ainda lá em Brumadinho, Minas Gerais. E agora, tomados de surpresa com essa notícia também do Rio de Janeiro, nós voltamos o nosso coração para lá também, para rezar, pedindo a Deus, que é fonte de toda bênção, de toda consolação, de toda graça, que olhe por essas famílias, para que tenham força para superar a dor da perda. Vivam luto, mas sabendo da consolação que só o Senhor pode dar. A gente não tem palavras aqui e não consegue imaginar a dor de uma família que recebe a notícia da perda do filho e ainda assim de uma maneira tão trágica. Mas nós somos solidários e queremos rezar por vocês. Mais uma vez, eu quero apresentar a vida dessas famílias nas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Nós somos uma família e como família a gente sofre, né? Porque só um coração insensível é que não se comove diante da dor do irmão. Pode dizer assim, mas estão tão longe, não tem uma proximidade, mas nós somos aqui, irmãos da mesma pátria. Irmãos, só um coração insensível não se comove diante da dor do outro. E a comoção interior diante da dor do outro também é caridade. E aí nós oferecemos as nossas orações. Contem sempre conosco, contem com a oração da Associação do Senhor Jesus da Rede Século XXI. Muito bem, olha, quero contar com a sua participação aqui pelo nosso telefone 19 3871 9620, porque a gente continua rezando por você que é sócio, rezando por você que está mandando para cá a sua intenção. Quero rezar pela Isabel Moreira de Andrade Roberto, de João Molevade, em Minas Gerais, pela Beatriz Andrade dos Santos, de Jaguari, na Bahia. Muito obrigado pela sua participação. A Ediane Silvestre Vieira, de Bom Conselho, no Pernambuco. A Josenice Honório dos Santos, de Jequié, na Bahia. A Selma de Jesus Cândido, de Eunápolis, na Bahia. Madalena Pereira, lá de Nova Guaritã, no Mato Grosso. Rezo também por Denir Francisquete, de Valinhos. Neuza Barbizan Sofiati, de Vinhedo, Maria Aparecida Malaquias Garcia, de Elias Fausto, em São Paulo, a Magnólia Maria de Lourdes, de Votorantim, em São Paulo, Luciano Alves de Souza, de Governador Valadares, em Minas Gerais, Jacira Basílio Trindade, de Campinas. Está faltando você. Manda para cá seu pedido de oração, porque a gente reza hoje e continua rezando por você ainda em mais 100 missas. Nós estamos falando de mudança, de aceitar a mudança de Deus, de trilhar um caminho de conversão. E não é possível trilhar um caminho de conversão sem que a palavra de Deus ocupe o centro da nossa vida, ocupe o centro de toda a nossa história. Eu quero convidar você a assistir comigo uma passagem do Evangelho que vai nos ajudar a compreender a necessidade da mudança. Então vamos assistir juntos. Agora o Senhor está falando claramente e sua linguagem já não é figurada e nem obscura. E agora sabemos que o Senhor conhece todas as coisas e que não necessita que alguém lhe pergunte. Por isso, nós cremos que o Senhor veio de Deus. Agora vocês acreditam? Vem a hora, e já chegou, em que vocês se espalharão, cada um para o seu lado, e me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que vocês tenham a minha paz. Neste mundo vocês terão aflições. Mas coragem.
Eu venci o mundo. Algumas coisas muito importantes nós ouvimos nesse pequeno trecho do Evangelho. Primeiro, que os discípulos começam a reconhecer quem é Jesus. Isso é fundamental para um processo de mudança, porque todos aqueles que reconheceram Jesus simplesmente como um grande personagem daquele tempo ou como um grande profeta, não passaram por um processo de mudança. Sabe por quê? Estava equiparado a qualquer outro personagem importante daquela época. E eram muitos. Conheciam os profetas, conheciam os mensageiros e apareceram até outros dizendo que eram Messias. A história paralela do judaísmo conta-nos isso. Muitos outros antes de Jesus apareceram dizendo que eram Messias e arrebanharam multidões. Então, se reconhecer Jesus simplesmente como um grande personagem, reconhecer Jesus como um profeta, não é suficiente. Aliás, é um processo pedagógico pelo qual o caminho apresentado pelo Evangelho de São João, para que as pessoas que encontram com Jesus tenham uma identificação com ele, repito, não como um grande personagem, não como simplesmente como um profeta, mas como o Cristo, reconhecendo que ele veio de Deus, que ele é Senhor. Os discípulos passaram por esse processo, que a gente chama de experiência pessoal com Jesus. E aí começa um processo de transformação radical da vida. Radical. Entendem o significado de pertencer a esse caminho, que até então nem era chamado de cristianismo, eram os adeptos do caminho, estavam seguindo Jesus e depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, nos primeiros tempos ainda era chamado de o caminho. Era um novo caminho que estava se apresentando, sobretudo para aqueles que do judaísmo estavam se convertendo, estavam aderindo a Jesus. Adeptos do caminho, mais tarde só que foram chamados de cristãos. Mas esse processo de identificação com Jesus, a experiência pessoal com Jesus, reconhecendo que ele é o Cristo, é o fundamental para que a mudança aconteça. Aí depois Jesus fala de algo que os discípulos irão enfrentar. Depois de fazer a experiência, Jesus diz, olha, o cristianismo, a vida cristã é assim. Eu estou falando vida cristã porque é o termo que a gente usa agora, mas inserir-se na vida de Cristo sendo um discípulo, acontece que não é tão fácil assim. Tem tribulações, mas nós podemos contar com a graça de Jesus. Jesus disse, no mundo vós tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Essa é a promessa do Senhor. E depois ele diz, eu estarei convosco todos os dias. Então, nós nos inserimos na vida de Cristo, nossa vida é transformada, a gente é capaz de trilhar o caminho do discipulado, de ser um verdadeiro cristão, e nas dificuldades da vida cristã, a gente sabe que Cristo está conosco. Coragem, eu venci o mundo e eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Aceite aí a mudança de Deus para a sua vida. Vai ser maravilhoso, vale a pena ser cristão, vale a pena aceitar Jesus, vale a pena definir Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Tenha certeza que você não vai se arrepender. Aceite então a mudança de Deus para a sua vida. Vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, daqui a pouquinho eu volto, porque tem muita coisa ainda para a gente tratar aqui. Espero a sua participação. Vou rapidinho para o intervalo, já eu volto.